Dando continuidade à leitura do livro Céu e Inferno, capítulo 7, Doutrinas das Penas Eternas. 1. A crença na eternidade das penas perde terreno diariamente, de tal forma que, sem ser profeta, cada um pode antever o seu fim próximo. Ela foi combatida por argumentos tão poderosos e peremptórios que parece quase supérfluo dela nos ocuparmos daqui para frente, bastando deixá-la extinguir-se por si. No entanto, não se pode ignorar que por mais caduca que seja, essa crença ainda é o cavalo de batalha dos adversários das ideias novas. O ponto que eles defendem com mais obstinação, porque é uma das frentes mais vulneráveis e porque prevêem as consequências de sua queda. Sob essa ótica, a questão merece um exame sério. A doutrina das penas eternas, assim como a do inferno material, teve a sua razão de ser enquanto essa crença representasse um freio para os homens pouco avançados, intelectual e moralmente. Da mesma forma como estes seriam pouco ou nada dissuadidos pela ideia das penas morais, que o teriam sido tampouco das penas temporárias, não teriam nem mesmo compreendido a justiça das penas gradativas e proporcionais, porque não estavam aptos a compreender as nuances, frequentemente delicadas, do bem e do mal, nem o valor relativo das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Nota do editor, item 73. Os dogmas foram criados no início da civilização, quando as massas eram constituídas por espíritos simples e ignorantes nativos da Terra. As elites que se formaram eram representadas pelos espíritos inteligentes, mas egoístas e orgulhosos, exilados de um planeta que passava por sua regeneração. A ideia das penas eternas causava medo, condicionando o povo para os hábitos sociais. Nota 74 do editor. Essa explicação corresponde ao 5º item do resumo da lei da justiça divina no capítulo 8º, no trecho que afirma, entre aspas, a mesma falta pode assim dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Fecha aspas. As penas, que correspondem ao sofrimento moral ou sensação de infelicidade do espírito imperfeito, são graduais e proporcionais ao entendimento do espírito que erra por ato de vontade. Desse modo, a responsabilidade pelos atos está associada aos entendimentos e intenção, sendo que as leis estão presentes na consciência de cada um. Continuando, quanto mais próximos os homens estão do estado primitivo, mais materiais eles são. O senso moral é o que mais tardiamente neles se desenvolve. Por essa mesma razão, eles só podem ter uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, assim como uma ideia não menos vaga acerca da vida futura. Item 75, nota do editor. O espírito simples e ignorante vivencia uma transição entre a vida animal, regida pelo instinto, e pela vida espiritual, dirigida pelas faculdades da alma. O primeiro passo desse aperfeiçoamento é a conquista da inteligência racional, razão, que permite dominar a vontade, livre-arbítrio. Por fim, desenvolvem-se o senso moral e as virtudes. Kardec explica em A Gênese, o instinto enfraquece, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa à vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade de seus atos. Continuando, os homens equiparam Deus à natureza de si mesmos. Para eles, Deus é um soberano absoluto, tanto mais terrível por quanto invisível, como um monarca déspota que, trancado no seu palácio, não se mostra jamais a seus súditos. Deus é poderoso apenas pela força material, porque os homens não compreendem a força moral.
vendo-o apenas armado com o raio ou em meio a relâmpagos e tempestades, semeando por onde passa a ruína e a desolação, a exemplo dos guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e misericórdia não seria Deus, mas um ser fraco que não saberia fazer-se obedecer. No conceito da vingança implacável, nos castigos terríveis eternos, nada havia contrário à ideia que os homens faziam de Deus, nada que a sua razão rejeitasse, implacáveis que eram, eles mesmos em seu rancor, cruéis com os inimigos e sem piedade pelos vencidos. Deus, sendo-lhes superior, haveria de ser ainda mais terrível. Para tais homens eram necessárias crenças religiosas similares à sua natureza ainda rústica. Nota 76. Nota do editor. Em A Gênese, Kardec define: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com as das religiões. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável. Sem essas qualidades, ela teria perdido a ascendência sobre esses quase primitivos seres apenas iniciados para a racionalidade. Ela não poderia ser discutida ainda como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva que tinha na origem sua razão de ser e sua utilidade. O espiritismo surge no momento da libertação voluntária da submissão pela fé racional, que criará a fraternidade entre todos. Continuando, uma religião unicamente espiritual, toda de amor e de caridade, não poderia consorciar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Portanto, não censuraremos a Moisés e a sua legislação draconiana, que mal conseguia conter o seu povo indócil, nem por haver feito de Deus um ser vingativo. Assim era necessário na época. A doce doutrina de Jesus não encontraria eco e quedaria impotente. À medida em que o espírito se desenvolveu, o véu material dissipou-se paulatinamente e os homens tornaram-se mais aptos a compreender as coisas espirituais, mas isso não aconteceu senão de forma gradual. Quando veio Jesus, pôs-se este a anunciar um Deus elemente. Falar de seu reino não é seu reino não é deste mundo, dizendo aos homens: amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Eram almas criadas e encarnadas recentemente? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais avançadas do que no tempo de Moisés. Mas então, o que teria acontecido com essas últimas? Deveriam definhar eternamente no embrutecimento? O bom senso rejeita tal suposição. Não, elas eram as mesmas almas que, após terem vivido sob o império da lei mosaica, haviam adquirido ao longo de várias existências um desenvolvimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada, encontrando-se avançadas o suficiente hoje para receber um ensinamento ainda mais completo. Ainda assim, o Cristo não lhes podia revelar todos os mistérios do futuro, tendo ele mesmo dito: eu ainda teria muitas coisas para vos dizer, mas vós não as compreenderíeis. Eis porque vos falo por parábolas. Principalmente no que concerne à moral, ou seja, aos deveres do homem para com o homem, ele foi muito explícito, pois tocando na corda sensível da vida material, ele sabia fazer-se compreender. Sobre as outras questões, limitou-se a semear de forma alegórica as sementes do que deveria florescer mais tarde. A doutrina das penas e das recompensas futuras pertence a essa última ordem de ideias. Sobretudo, com relação às penas, ele não podia romper, de repente, com as ideias já recebidas. Vinha mostrar novos deveres aos homens, a caridade e o amor ao próximo,
em substituição ao espírito de ódio e de vingança, a abnegação no lugar do egoísmo, o que já era muito. Ele não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Ele prometia o reino dos céus aos bons. Esse reino era, pois, vedado aos maus, mas para onde iriam esses últimos? Seria necessário um contraponto adequado para impressionar aquelas inteligências ainda demasiado materiais para conseguir se identificar com a vida espiritual. Pois não convém esquecer que Jesus se dirigia ao povo, à parte menos esclarecida da sociedade, para a qual era necessário o uso de imagens mais concretas e não ideias sutis. Eis porque Jesus não entrou a esse respeito em detalhes supérfluos. Bastava-lhes opor uma punição à recompensa. Àquela época não era necessário mais do que isso. Se Jesus ameaçou os culpados com fogo eterno, também os ameaçou a serem atirados na Geena. Ora, o que era Geena? Era um lugar dos arredores de Jerusalém, um aterro onde eram lançados os detritos da cidade. Seria necessário também levar tais palavras ao pé da letra? Tratava-se de uma dessas figuras enérgicas com a ajuda das quais ele impressionava as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. Se não fosse esse o seu pensamento, Jesus estaria em contradição consigo mesmo ao louvar a clemência e a misericórdia de Deus, porquanto a clemência e a inflexibilidade são opostos que se anulam. Seria, portanto, um engano espantoso com relação ao sentido das palavras de Jesus, se nelas enxergássemos a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensinamento proclama a mansidão do Criador. Na oração dominical, Jesus nos ensina a dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se o culpado não esperasse algum perdão, seria inútil pedi-lo. Mas seria esse perdão sem condições? Seria uma graça, uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. O alcance desse perdão subordina-se à maneira que se haja perdoado, ou seja, se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco aquilo que ele, onipotente, não faria. A oração dominical é um protesto diário contra a eterna vingança de Deus. Para homens que não possuíam senão uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do fogo material não tinha nada de surpreendente, sobretudo porque ele fazia parte da crença vulgar, oriunda da ideia do inferno dos pagãos, quase universalmente disseminada. A eternidade das penas não tinha tampouco nada que espantasse pessoas submetidas por séculos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia, dessa forma, representar uma alegoria. Pouco lhe importava se essa alegoria fosse tomada ao pé da letra, se pudesse servir de freio. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso iriam encarregar-se de explicitar o seu sentido figurado, principalmente porque, segundo sua predição, o Espírito da Verdade viria esclarecer os homens sobre todas as coisas. Nota 77 do editor. A doutrina de Jesus, como anteriormente a de Sócrates e Platão, é da autonomia intelecto-moral, superando a heteronomia, submissão à vontade alheia, das religiões ancestrais. Mas a mudança de paradigma pela humanidade é gradual e depende de condições progressivas de maturidade, do entendimento para se completar. O Espiritismo, surgindo quando do advento da ciência moderna,
faz uso do método científico para demonstrar a teoria moral autônoma enquanto lei universal. Ele cumpre, assim, a previsão feita por Jesus da vinda do Paracleto ou Espírito da Verdade. Continuando, a característica essencial das penas irrevogáveis é a inutilidade do arrependimento. Ora, Jesus jamais disse que o arrependimento não encontraria a graça diante de Deus. Ao contrário, em todas as ocasiões, Jesus mostra Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo de volta ao teto paterno. Ele só o mostra inflexível para o pecador irredutível. Se Deus tem o castigo numa das mãos, tem sempre a outra, no entanto, o perdão pronto a se estender sobre o culpado, desde que esse se volte sinceramente para ele. Tal não é certamente a descrição de um Deus impiedoso. Convém observar também que Jesus jamais pronunciou uma condenação irremissível contra ninguém, mesmo contra os maiores criminosos.